O jovem Destino Grafite, sim, este é o nome dele, era zoado todos os dias até que ele despertou a habilidade mais poderosa. Destino é um típico perdedor com o trabalho de segurar uma bandeira. Postado em frente às muralhas do castelo, ele esteve lá o dia todo e reclamou sobre como estava morrendo de fome. Então ele percebe um grupo de 4 aventureiros passando perto. Um deles então se gabou de ter atingido o nível 6 enquanto fazia sua caçada há algumas horas. Lá estava uma carroça mercantil carregada com algumas mercadorias até ser atacada por um grupo de goblins. Os goblins pularam no carrinho, mas felizmente os mesmos aventureiros estavam perto. Seu líder montou um cavalo, garantindo que o arqueiro fosse protegido enquanto atirava nos goblins derrubados, e eles cuidariam de quem se aproximasse deles. O cara do cabelão lidou facilmente com os monstros com sua rapidez e suavidade com suas habilidades, enquanto o cara enorme fez o seu melhor, esmagando tudo com seu machado de 2 mãos. Depois disso, eles voltaram para a cidade, onde o cara que se gabou de ter subido de nível falou sobre dividir os achados da batalha, e isso só deixou o Destino com ciúmes. Apesar desse sentimento, ele sabe que não vai algum dia ser capaz de ser um aventureiro. Enquanto seu estômago começava a roncar novamente, ele pensava que era um inútil, e como sempre ele está com fome e tem um trabalho estúpido, e sua habilidade única seria inútil. E vamos ser justos, suas estatísticas são todas 1, e sua única habilidade é a gula. Apesar de suas reclamações, ele sabe que deveria ser grato por ter um emprego, né? E mais tarde daquele dia, a cidade está cheia de vida e o grupo de aventureiros está tentando melhorar suas armas, até o anúncio de que os cavaleiros sagrados estão passando. Os aventureiros imediatamente se escondem do trio de cavaleiros sagrados, enquanto o trio passa e uma laranja rola até os cavaleiros. No entanto, o cavaleiro sagrado expulsa o comerciante. O pobre homem tenta se desculpar novamente, mas os cavaleiros sagrados começam a intimidá-lo mais ainda. Eles afirmam que o comerciante está insultando-os e por isso deveriam solar o pobre homem. Ele pede desculpas novamente, mas o líder do trio diz aos outros dois para pararem. Ele diz ao comerciante para não deixar acontecer a mesma coisa novamente. O trio vai embora, chamando o velho de sortudo. O grupo de aventureiros estava assistindo tudo, mas acham difícil acreditar que Lady Roxy seria a santinha entre os cavaleiros sagrados. Quando eles voltam ao nosso destino inútil, ele ainda está reclamando de sua fome, mas felizmente o turno dele está quase acabando até o trio chegar e perguntar se Destino fez algum trabalho adequado para eles hoje. Grafite abaixa a cabeça e confirma que sim. O líder do trio então deixa cair algumas moedas no chão como forma de pagamento e conta com Destino para pegá-las. Destino obedece e lentamente começa a pegar as moedas, mas um dos cavaleiros sagrados pisa na mão dele. Ele começa a insultá-lo, dizendo que ele é tão imundo que nem o notou. Como era de se esperar, o Destino é uma pessoa intimidada que não tem como lutar contra o estômago, que faz barulho novamente, deixando o líder do trio furioso. Ele afirma que esse barulho faz parecer que eles não o alimentam, questionando se o Destino está tentando envergonhar a família Vick. O cara chuta Grafite mais algumas vezes, então a garota se junta a ele, chamando a habilidade dele de inútil e dizendo que ele só sobrevive porque lhe dão dinheiro. Destino explica em sua mente que neste mundo o valor de todos depende do poder especial que obtiverem dos deuses, chamadas de habilidades. O líder do trio afirma que se o Destino afrouxar, o resultado será refletir neles e em seus empregadores. O cara então ordena que o Destino se levante, mas quando ele tenta, o outro pisa em seu rosto e pede para ele se apressar, maltratando ele mais, alegando que ele precisa ser punido por não cumprir suas ordens. No entanto, uma voz de longe diz para eles pararem. Essa é a famosa Lady Roxy. Ela reclama de maneira elegante que os cavaleiros sagrados não deveriam abusar de pessoas que juraram proteger. O trio está irritado com a presença dela. Então Roxy continua explicando que vigiar o portão é dever honroso para uma noite santa. E esse é o dever do trio, vigiar a entrada. O líder afirma que também é seu dever dar emprego às pessoas inúteis como Destino. Ela então pergunta por que ele está tratando o Destino assim. O cara distorce as palavras e diz aos outros que eles vão embora. Roxy caminha em direção ao Destino e pergunta se ele está bem enquanto tenta ajudá-lo. Ela usa um lenço para limpar seus ferimentos, mas o Destino avisa que o líder do trio está o observando. Ela termina de limpá-lo e agradece pela ajuda. Roxy responde que está apenas fazendo o que um cavaleiro sagrado deveria fazer. Ela então diz que o turno dele acabou e o dela começará. Destino dá a ela uma informação que tinha, e Roxy pede para que ele avise se o trio continuar fazendo a mesma coisa. Então o jovem intimidado responde que já está acostumado com isso e sai. E mais tarde à noite, Destino está num bar, pensando nas palavras de Roxy. No entanto, ele sabe que o trio pode se vingar dela, então ele decide não envolvê-la nessa situação. O dono do bar chega até ele e pergunta se o trio fez o mesmo de sempre. Ele conta ao Destino que se isso continuar, ele pode acabar
como o último cara. Ele diz que o trio maltrata as pessoas de forma incansável, mas eles não podem provar isso porque os ex-funcionários não sobreviveram para contar. Então o garoto ignora o conselho e agradece pela refeição. E o dono do bar diz que vai rezar para que o destino não acabe assim. Enquanto ele segue pelas ruas, seu estômago ronca novamente, devido à sua habilidade que o mantém constantemente com fome. Ele chama essa habilidade de estúpida e gostaria de ter nascido com algo mais útil, algo que lhe permitisse ser um comerciante, guerreiro ou artesão. Essa é a realidade do mundo em que vive, onde a sua habilidade determina seu valor. Ele se dá conta de alguns ladrões subindo pelas paredes e começa a correr de volta para alertar Roxy sobre a situação. Ao ouvir a notícia, Roxy dá a missão a ele e diz que vai prender os ladrões. Ele lhe deseja boa sorte, enquanto ela segue para dentro. Destino ouve as lâminas colidindo e gritos, até que tudo para de repente. Ele vê um ladrão ferido à distância, então o prota começa a fugir, mas para após lembrar que Roxy confiou nele, e com isso em mente, ele decide enfrentar o ladrão de frente e usa sua lança para enviar o ladrão para a próxima vida, quando de repente tudo em torno do destino começa a escurecer, e ele ouve uma voz dizendo que sua habilidade de gula foi ativada e que suas estatísticas estão sendo atualizadas. Quando ele verifica, galera, ele vê que cada uma delas tem mais de 100 anos. Além disso, ele ganhou duas novas habilidades, a de identificação e de telepatia. No entanto, ele está confuso sobre como sua habilidade foi ativada e deixa cair a informação. Então Roxy corre em direção a ele para verificar se ele foi ferido pelo ladrão. Ela percebe que ele não parece bem e fica preocupada. Então Destino, que agora consegue ler os pensamentos dela, afirma que não está ferido e ouve seus pensamentos novamente quando ela expressa alívio. Roxy diz que terá que relatar a situação para seus superiores, mas Destino está ainda mais confuso porque não consegue mais ouvir os pensamentos dela. Ele diz que ela deve pegar todo o crédito por isso, porque o trio causaria problemas se soubesse que ele lidou com um ladrão. Ela decide agradecê-lo por ajudar a ter sucesso em seu dever e pergunta se ele gostaria de trabalhar para sua família. Ela explica que ele encontrará seu fim se continuar trabalhando para o trio. Então ele deveria trabalhar para sua família, que o trataria de maneira justa. Destino começa a considerar a situação. Ele quer continuar sendo tratado como lixo ou quer ter um futuro brilhante. E no final, ele concorda em trabalhar para ela. Ele volta para casa e ainda confuso com as mudanças em suas estatísticas e habilidades. Ele não sabe o que suas novas habilidades realmente são, mas acha que a telepatia é o que permitiu que ele ouvisse os pensamentos de Roxy, o que o deixava preocupado. Ele também se questiona sobre a ativação de sua habilidade de gula e o que está acontecendo com seu corpo, mas rapidamente ele deixa essas preocupações de lado, galera, porque agora ele pode matar monstros. E no dia seguinte, o Destino vai para a rua comercial e começa a procurar uma arma, independentemente do seu orçamento. No entanto, o comerciante diz a ele, com apenas 2 moedas, ele não poderá comprar nem mesmo uma faca de manteiga. Destino chegou a essa cidade há 5 anos, mas só conseguiu economizar 2 moedas. Trabalhando em condições precárias desse jeito, ele não tinha o que fazer, né? O comerciante então diz que se ele quiser, pode pegar as armas do lixo dentro do barril. Então ele decide verificar as lâminas e usa sua habilidade de identificação para verificar cada uma delas. Todas parecem ser lixo, até que ele pega uma lâmina no fundo do barril e a identifica como imunda, assim como ele. E de repente as espadas começam a falar e o garoto entra em pânico. Ele tenta não fazer cena, já que a habilidade permite que ele saiba o nome da espada, que é chamada Ganância. A espada então diz a ele que se ele comprá-la, o fará mais forte, e começa a chamá-lo de Destino da Gula. O jovem está confuso sobre como a espada conhece seu nome, e a espada explica que eles têm muito em comum. Então Destino toma a decisão e compra a espada. Enquanto isso, o trio está reclamando de Roxy, que estava tentando contratar Destino sem perguntar. Então um deles quer dar uma lição em Roxy, mas seu líder não parece se importar, já que há mais pessoas precisando de um trabalho inútil. A garota continua reclamando de Roxy, mas o cara explica que as famílias de Roxy e dele fazem parte de 5 grandes famílias que apoiam o reino, e agir contra a vontade delas levantariam problemas. O cara então diz que é hora de ir para o exército distrito, mas a garota está confusa e pergunta por que ele se preocupa tanto com isso, enquanto ele explica que quer saber tudo sobre o estudo de como se tornar imortal. A garota fica ainda mais confusa e começa a rir. Ela fica à toa enquanto o líder se afasta. Enquanto isso, o Destino vai para os arredores da cidade com sua nova espada. A espada continua repetindo o nome dele apenas para memorizá-lo. E logo sua arma diz que os inimigos estão se aproximando e Destino começa a entrar em pânico. Um Goblin pula sobre ele, mas o prota com olhos mudados o corta rapidamente. Uma voz fala novamente explicando que a habilidade de gula foi ativada e aumentará suas estatísticas.
Ele também ganhou a habilidade de aumento de força. O Destino está confuso porque isso aconteceu novamente, mas há muitos goblins ao redor. A Ganância começa a rir e explica que os goblins sempre aparecem em grupos. Todos eles avançam para atacar Destino, mas ele consegue cortá-los um após outro. Sua habilidade de Gula continua ativando a cada vez que ele derrota um goblin. Algumas horas mais tarde, Destino finalmente consegue derrotar centenas de goblins. Agora ele tem algumas habilidades novas, mas suas estatísticas estão fora dos gráficos. Para se ter ideia, a sua estatística mais baixa está quase a 500 e sua força é triplicada. A Ganância pergunta se Destino deixou de ser um garoto faminto. O prota fica inicialmente confuso, mas ele percebe que seu estômago não faz barulho como antes. Então ele pergunta à Ganância o que é tudo isso, pois pensava que as pessoas só poderiam ter as habilidades com as quais nascessem. A Ganância explica que é tudo por causa da Gula. Normalmente as pessoas devem lutar e vencer batalhas para aumentar suas estatísticas e subir de nível, mas a Gula é uma habilidade trapaceira. Ela rouba as estatísticas e habilidades de qualquer coisa que ele derrote. O único problema é que ele não pode obter experiência e subir de nível. Então Destino pergunta como a Ganância sabe disso. A espada explica que eles são iguais. Apesar de estar confuso, Destino percebe que o grupo de aventureiros está vindo em sua direção. A Ganância diz a ele que não deveria deixar as pessoas saberem sobre sua habilidade de Gula, porque isso desafia a lei divina. Então Destino percebe o problema disso e decide que não pode festejar, pois deve sempre lutar sozinho. Enquanto a Ganância diz a ele que ele não está sozinho, porque a Ganância está com ele. Ele aceita as palavras e decide voltar. No entanto, a Ganância o impede de retornar sem coletar os drops das orelhas dos goblins. Destino está confuso, mas a Ganância explica que ele será pago se vender as orelhas. Então ele começa a se arrepender de ter matado tantos goblins, mas consegue fazer isso e ser pago. Ele ganha 3 moedas de prata e 80 moedas de bronze. Assim decide comprar um pouco de carne para o jantar, enquanto a Ganância o interrompe dizendo que ele tem que fazer primeiro a sua manutenção, mas ele decide jantar primeiro. Ele acaba esbarrando em um cara sombrio vindo de um beco escuro. Há uma garota também com um cara e ela toca Destino. Ele ouve a voz dela implorando por ajuda e vê seus olhos tremendo de medo enquanto o cara começa a puxá-la e se afastar. Então Destino usa sua habilidade para identificar as habilidades do cara, mas infelizmente ele desaparece rapidamente. A Ganância explica que o cara tem uma habilidade de ocultar e esconder tudo, inclusive as habilidades. Então ele revela que salvará a garota, mas a garota está acorrentada contra a parede em um armazém e o cara começa a zombar dela, dizendo que ela se tornará um brinquedo para noites santas. Enquanto o Destino está observando tudo de perto, mas Ganância para ele. Explica que o cara é mais forte que ele e que ele deverá recuar. No entanto, galera, Destino quer ajudar alguém e ver o sofrimento diante de seus olhos, especialmente porque ele agora tem o poder para isso. E galera, esse foi o recap de hoje. Eu curti muito esse primeiro episódio, espero que vocês também estejam ansiosos para os próximos, então já deixa teu like no vídeo e se inscreve, porque eu vou trazer aqui a parte 2. E eu te vejo agora no próximo vídeo que tá aí na tela, e até mais.